É o outro lado. Então, nessa época inicial, eu comecei a trabalhar com a reedição, né? Fazia a leitura emocional do outro, usando as ferramentas e ia reaplicando. Então, eu comecei a observar que realmente somos iguais. Realmente, a ferramenta funciona para o outro que está aqui comigo. Então, foi cada vez sendo aprofundada essa experiência. Até que na vivência do Em Busca da Essência, teve uma colega que estava passando por conflitos pessoais e tudo mais. E chegou um momento que a intuição me levou a conversar com ela e fazer algumas partilhas sobre aquilo que eu estava lendo na emoção dela. E como ela poderia resolver os conflitos dela usando uma ferramenta simples, né? Que no caso era a reedição, de se conectar com a natureza e tudo mais. E aí o feedback dela foi assim: nossa, Karine, teu dom é muito especial, porque tu me falou tudo que o facilitador falou, mas você ainda foi além, você me deu uma ferramenta que eu pudesse usar e que fez toda a diferença para mim, porque no dia seguinte, aquilo que ela não conseguiu fazer a semana inteira, no dia seguinte ela estava fazendo, acordando cedo, indo para a natureza e se reconectou. Então ali Deus confirmou mais uma vez que Ele estava me capacitando para algo que estava muito além daquilo que a gente estava estudando, mas que era naquela vertente. Nessa época eu já tinha feito toda essa correlação de que nossas dores da infância limitavam a nossa existência aqui na vida adulta. Esqueci de comentar, lembra a questão que eu tenho bloqueio para a questão financeira? Eu ganhava 10, 12 mil reais, mas não tinha dinheiro, não sabia o que eu fazia com o dinheiro. Sabe o que é que eu descobri? A minha criança, na infância, ouvia minha mãe dizer: olha, o dinheiro só traz infelicidade, o dinheiro corrompe. Meu pai dizia: olha, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Então, para minha criança, né, eu disse: espera aí, se ter dinheiro é ser infeliz, eu não quero. O meu sonho de criança sempre foi ser absolutamente feliz. Então, se o dinheiro vai me corromper, eu não quero. Isso, a minha criança decidiu lá embaixo se proteger dessa forma, na leitura da emoção da pureza dela. Então, quando chegava aqui na vida adulta, que o dinheiro chegava na minha mão, de forma inconsciente eu fazia ele evaporar. Por quê? Porque era como se ele fosse trazer infelicidade para mim. Então, resumindo, tudo que eu observava era o quê? Uma voz interior que eu ouvia e obedecia de forma incondicional, que limitava a minha existência e que vinha da infância. Então, nesse momento da minha jornada, eu já estava aplicando esse conhecimento em consultoria, chamando de a emoção da comunicação. Líder, sua comunicação modelo a ser seguido. Mas levando toda essa minha bagagem de aprendizado pessoal, né, nas minhas vivências internas, baseada em cursos que eu vivenciei e muita literatura depois que eu aprendi na prática. Todos os livros que eu li e leio são todos guiados pela intuição. Primeiro eu tenho que aprender na prática aquilo que depois o universo vai me trazer. Então depois foi que eu aprendi que essa é a metodologia da inteligência espiritual. Ou seja, primeiro você vai praticar, para depois a teoria vir e integrar o conhecimento. Então, o que é que eu fiz? Bom, se eu sou igual ao outro, se a minha emoção da infância está me impactando na vida adulta aqui, a comunicação está relacionada à emoção. E comecei a seguir a intuição e a usar essa metodologia nas consultorias. Então, tinha clientes individuais, comecei a trabalhar com empresa, com liderança, com sócios e líderes. E comecei a ver a mudança comportamental deles baseado nessa minha experiência. Então eu fazia uma entrevista, fazia a leitura da emoção deles, do que aqui emocionalmente estava sendo passado, fazia devolutivo e dava uma ferramenta para eles reeditarem aquele comportamento. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu fui fazer consultoria e tinha 2 sócios. Um muito amoroso, de dar atenção para todo mundo, de cumprimentar. O outro mal dava bom dia de longe. Então eram comportamentos chocantes.
entre outras características. Então, quando a gente foi buscar a informação do que estava dentro deles para esse comportamento, estava a relação de como os pais passaram isso na infância deles. Então, o que não cumprimentava, ele se incomodava, porque o outro cumprimentava todo mundo e ele não achava que era certo. Porque na educação dele, olha, não pode ter muita intimidade com o funcionário não, perde respeito. Já o outro tratava de forma humana porque ele aprendeu que é para tratar o outro como igual. Então, aquele que não tinha aquela experiência de cumprimentar cada um, neste processo de reedição, quando a gente trouxe para o momento presente as experiências que ele teve no passado e dando a ele a ferramenta, vai lá e experimenta fazer o contrário. Começa a se comunicar com o teu sentimento, com o teu coração. O que é que aconteceu? Ele se sentiu tão feliz que ele não acreditava como é que passou tanto tempo não cumprimentando as pessoas com intimidade. Né? Então a gente fez várias vivências na empresa, era uma empresa de construção civil, envolvia os pedreiros, serventes, foi uma experiência fantástica. E o fruto disso é a minha amiga e assistente Milane, que está aqui. Você já, logo vai ter um vídeo com ela. Então, ela veio fruto dessa consultoria nessa empresa, né? Então foram muitos ganhos. E cada vez mais que eu seguia a minha intuição, mais crescimento eu tinha pessoal e profissional. E cara, meu caminho é por aqui. Então, conversando com o facilitador do Enneagrama, eu disse, eu preciso agora ter o Enneagrama como uma ferramenta para usar na metodologia do projeto. E assim fui bater em São Paulo. A história é longa, mas para quem quiser conhecer tudo isso que eu estou falando de forma, tentando resumir, eu sei que está longo o vídeo, mas eu preciso passar a minha verdade para que você compreenda como é que eu aprendi e fui lapidada a conhecer que a comunicação não é o que a gente fala, e sim energia, e ela tem níveis e tudo mais, que a gente vai falar no outro vídeo. Então, fui para São Paulo, para outra vivência de Enneagrama, só que agora num nível mais profundo. Em resumo, o que é que eu cheguei lá e encontrei uma espiritualidade mais avançada do que eu já tinha conhecido na minha vida. Então, chegou um momento lá que numa das vivências, eu acessei nessas conexões silenciosas com Deus, de que a minha alma foi que estava sabotando essa existência. Lembra que eu falei do abuso sexual? Pois é. Isso foi uma das formas dela trazer uma ferida de não se sentir pura e merecedora do amor de Deus. E para isso ela carregava aquilo como dor para não assumir seu dom de alma e missão. Então, para aquilo dali para mim foi uma ferida enorme, né? Eu digo, meu Deus, espera aí. Enquanto a gente no humano está sempre julgando, né, quem sofreu abuso, culpando o abusador, eu estava aprendendo ali agora que o culpado não foi aquele que fez. Na realidade, a minha alma pediu num plano, antes de chegar no terreno, que aquilo acontecesse para que tivesse a dor da rejeição. Eu sei que é tudo louco, né? Se você nunca ouviu essa questão de plano espiritual, alma, né? A gente está aqui no humano. Eu te juro, estou te contando tudo isso porque eu também era igualzinha a você. Não acreditava, nem sabia que isso existe. Energia, eu era cética também para isso. Então eu estou compartilhando para você como é que isso funciona na prática com a gente, internamente. Então, essa vivência do Enneagrama no nível mais avançado me trouxe uma outra experiência, né, numa conexão de partilha com a outra pessoa, no qual Deus me guiou para convidar uma amiga em particular e conversar com ela. Durante essa conexão de partilha, de tudo que eu estava aprendendo ali naquele curso vivencial, ela começou a partilhar guiada pela intuição dela, porque numa das vivências do curso ela me viu nas suas experiências. Então ela disse o seguinte: Karine, em outras existências, em outras vidas, você já serviu ao caminho da luz, ao caminho de Deus, ou seja, já trabalhava com cura e libertação interior. Só que você sofria porque a humanidade não conseguia
né, seguir o teu chamado, a tua oferta de ajuda. Então, nessa tua existência, a tua alma está se sabotando para não viver a mesma coisa. Então, esse curso, cada vez mais, ele era profundo nas revelações. O meu sentimento é: sabem mais de mim do que eu. Então, cada vez mais eu calava. Eu considero esse curso onde eu encontrei o meu retalho mágico. Eu estava fazendo a minha colcha de retalhos, peguei o retalho dourado que, quando coloquei, tornou o meu lençol sem nenhum remendo. Tudo fez conexão, tudo fazia sentido. Teve um outro momento em que eu precisei conversar com os facilitadores nos meus questionamentos, nas minhas buscas, e eles percebendo esse movimento, que foi quando eu conheci o ego. Até então, eu não conhecia o ego, eu não sabia quem ele era, qual a importância dele na nossa vida. Então, dentro do Enneagrama existe uma classificação por instintos, que é o instinto autopreservação, instinto social e o instinto tu-a-tu ou sexual. Então, eu sabia no primeiro curso que eu já tinha feito que o meu instinto dominante era o social, ou seja, eu domino com tranquilidade um ambiente para liderar pessoas, né? Interagir com pessoas. Então, me dê um microfone que eu vou longe. Agora, quando era na relação tu a tu, eu e outra pessoa, aí já começava o problema, que não funcionava da mesma forma. Então, os instintos, ele mostra a nossa relação com o mundo, com os nossos comportamentos inconscientes que a gente está condicionado. Mas isso tem a ver com a origem dos nossos egos. E aí, à medida que eles iam passando toda aquela informação de como funcionava, de como era, não ressoava em mim, porque naquele momento a minha referência de comportamento e de escolha já estava baseado naquilo que eu seguia dos meus sentimentos e da intuição. E principalmente o que eu estava vivenciando nas consultorias, aquilo que eu percebia do meu movimento interno e externo, e aquilo que eu estava conseguindo aplicar na vida de outras pessoas. Mas aquilo dali deu um pânico. Eu digo, vem cá, se até aqui eu cheguei nesse espaço de que eu não conheço quem é esse ego, como ele está me liderando, então zerou tudo, né? Esse negócio não tem fim nunca. E até um dos facilitadores disse assim: Karine, você tem uma fala como se você quisesse a cura completa. Ninguém chega na cura completa. A gente vai estar sempre desmascarando algumas armadilhas do ego para não nos dominar completamente, mas a gente nunca vai ter cura. Aquilo acabou comigo. Eu digo, vem cá, então eu vou estar sempre rondando essa energia, esse negócio de sofrimento, que na época não existia energia ainda para mim, né? Digo, eu vou estar sempre rondando nesse negócio de que tem mais sofrimento, tem mais uma camada. Eu digo, Deus, não foi isso que o Senhor me disse, não é isso que o Senhor me guia. Isso me incomodou profundamente. Então, na hora de dormir, me ajoelhei e comecei a conversar sério com Deus. Eu digo, olha, eu preciso entender o que disso tem a ver com a minha verdade. Do que é que o Senhor está me guiando aqui para que eu continue a seguir essa jornada. Então, naquela madrugada, eu fui desperta, mas não abri os olhos. Existia uma consciência corporal e de localização, onde eu escutava claramente Deus falando comigo, olha, tudo que você escutou sobre o ego é importante, mas eu fui, sou e serei seu pastor. Então, eu vou continuar te ensinando quem é o ego e como ele funciona. Fique em paz. E começou a me revelar várias outras coisas. Então, nesse momento que eu fui desperta, eu percebi que eu tinha uma mão no meu baixo ventre, uma mão no peito e a consciência, né, desperta. E isso é o equilíbrio dos 3 centros de inteligência: instintivo, emocional e mental. E essa foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Então, durante a semana, eu vinha sendo desperta toda madrugada e eu acordava e dizia, ei Deus, o que é que tu quer falar comigo? Né? E não acontecia nada. Então, durante todo o curso, foi uma preparação para este momento da vivência.
Então, a partir do momento que o canal que eu conhecia me revelou que ia continuar me guiando e me ensinar quem era o ego e como funcionava, eu relaxei, digo, esse caminho aqui eu conheço. Então, nesse período eu fiquei em São Paulo, terminou o curso. Então, eu considero que foi o curso-chave da minha jornada, no sentido que tudo que eu fui conhecendo nos outros cursos anteriores, aquele dali emendou tudo, não só os cursos, mas as minhas experiências em plano espiritual, as revelações que eu recebia nessas experiências, as observações que eu tinha no dia a dia, que a intuição me guiava, as minhas inquietações, a minha não relação com o mundo, tudo começou a fazer um sentido. Tudo estava muito claro para mim. Digo, cara, agora já que eu cheguei aqui a usar tudo que eu já aprendi. Só que a intuição me guiava a não voltar para Maceió. Isso era por volta do dia 13 de abril. E a minha passagem estava reservada para o dia 28. Eu segui a intuição e fiquei em São Paulo. Fui de surpresa para as amigas de São Paulo. A surpresa foi tão grande que estava todo mundo com hóspede em casa e eu fiquei sem onde ficar. Resultado, o universo me levou para o apartamento que eu morei, né, que era a República. E tudo é providencial, porque eu precisava fazer aquele movimento que eu vivenciei no período da minha formação acadêmica de autoafirmação, né, de conquistar o mundo, que foi onde eu mais usei essa energia do ego para poder me firmar e conquistar. Só que eu não sabia de nada disso. Só seguia a intuição de ir no parque onde eu ia sempre, de visitar algumas amigas que eram referências na minha jornada. E para elas não foi fácil, porque, e ainda não é, né? Porque eu saí de um padrão que eu vivia comum, igual a todo mundo, e hoje eu rompi, entre aspas, com esses valores para viver aquilo que eu encontro como significado existencial para mim. Então, como ninguém convence ninguém, eu passei a respeitar suas escolhas, mas passei também a silenciar mais, porque eu sabia que não era o contexto de compreensão. Então terminou que, por conta da minha jornada de saber quem eu sou e o que é que eu vim fazer aqui, eu precisei me afastar para me encontrar. Então, naquele momento que eu fui para São Paulo, foi o momento de me reaproximar dessas amigas. E à medida que eu tentava reaproximar, eu via que cada vez mais eu estava distante da forma como elas enxergavam a vida delas. Como um dia eu enxerguei e como agora eu não conseguia enxergar mais da mesma forma. O fato é que várias foram as oportunidades de prazer, de convivência, de reedição, de reescrever certas emoções que eu vivenciei lá. Até que um dia eu fui visitar uma amiga e depois a intuição me guiou para ir para a Livraria Cultura. Eu digo, opa, tem coisa boa para mim, vamos embora. Quando eu cheguei na Livraria Cultura, eu comecei a seguir a intuição, em que corredor ir, o que é que eu estava procurando. Então eu tinha encontrado três livros que me chamaram a atenção. Quando eu peguei os livros, já ia para o caixa, a intuição disse, olha, já que está aqui, aproveita e anda aí pelo mezanino, conhece o espaço, aproveita o momento presente. Isso é verdade, né? Eu nunca andei, comecei a caminhar pela Livraria Cultura. No que eu chego do outro lado, encontrei 2 livros que foram exatamente o que eu fui buscar. Um era de um médico, neurologista, neurocirurgião, se eu não me engano, dos Estados Unidos, que teve uma experiência quase morte. Ele era cético em Deus, ateu, e teve uma experiência com o plano espiritual. Então, aquela experiência dele, no que ele narrava no livro, eu digo, cara, é isso que eu preciso. Alguém que tem essas experiências também, que eu não sou louca, né? Que isso é comum. E o outro livro era um livro que diz Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, que é o livro de Eckhart Tolle. Gente, esse livro foi o colírio dos meus olhos, foi o propósito de eu estar ali, naquele espaço de tempo antes de vir embora, né, esperando a intuição me guiar a hora de vir embora. Porque esse livro, ele traz toda a estrutura de como o ego funciona. Então o ego que eu acabei de conhecer no curso, agora eu estava aprendendo na parte teórica, escrita, registrada por alguém,
com precisão de detalhes. Eu devorei aquele livro, porque ali começou a dar um salto muito grande a minha evolução, de conhecimento de quem eu sou, como eu funciono, como é que isso está relacionado com a minha jornada até aqui. Então aquele livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ok, antes de vir para Maceió, uma amiga que estava no curso, que trabalha com a musicalidade interior, me chamou para fazer uma visita, tomar um café com ela. Eu digo, nada, por acaso eu vou lá. Nesse dia, a intuição não estava com muito apetite, tomei só uma vitamina e segui. Era quase 2 horas de distância de onde eu estava para a clínica dela. Chegando lá, começamos a conversar, como foi a jornada dela e tal, como foi a minha. Até que ela disse, Karine, alguém já lhe falou que você tem uma flecha na sua asa? Que você carrega uma culpa desnecessária em você? Eu digo, nunca ouvi falar nisso. Ela, pois é, desde que você chegou lá no curso, eu visualizo essa flecha na sua asa. Eu disse, bom, não sei dela. Ela disse, você está afim de curar, de tirar, agora vai doer. Eu digo, meu amor, se é para doer, mas vai curar, eu tô dentro. Diga aí o que é que a gente faz, que a gente faz agora. O fato é que ela conduziu a vivência, né, tirando essa culpa que eu carregava em mim, isso no nível inconsciente e alma, né? No nível que eu não vejo, eu não sinto, mas isso está refletindo na minha vida, nas escolhas aqui na Terra. Então o fato é que ela, ao fazer essa limpeza, né, retirar essa flecha, eu comecei a vomitar, tossir, vomitei tanto que eu vi a hora de sair meu intestino de tanto que eu vomitei. E eu já com vergonha, porque era o espaço dela atender. O fato é que quando eu saí de lá, eu saí limpa, leve, feliz, porque aquela flecha estava relacionada com a dor do abuso sexual, que eu carregava no nível alma e não sabia, porque a dor que eu curei era uma dor reprimida. Eu não sabia que meu instinto sexual era reprimido. Eu vim saber lá, na vivência, porque eu achava que o meu era autopreservação. Então, o facilitador, percebendo a minha história e os meus movimentos, meus comportamentos, e ele tem uma experiência muito aguçada em perceber, né, a energia de cada um, ele disse, Karine, escreve para mim 10 motivos por que você acha que você é autopreservação. Autopreservação quer dizer o quê? Uma pessoa que não coloca a vida em risco, se for autopreservação dominante, que tem sempre cuidado com a saúde, né, que não se coloca em esportes de risco, ou reprimido, é aquele que não está nem aí para a saúde, que se expõe a risco, não está nem aí, não tem essa noção de valorização da vida. Então eu achava que eu era reprimido. Quando eu fui fazer as 10 opções que ele mandou, eu não consegui encontrar uma. Por exemplo, quando na época da adolescência, as pessoas viajavam para o interior, para curtir festa, né, do interior, eu não ia com medo de acidente do carro. Então eu sempre dizia, eu prefiro, tá aqui, segura do que me arriscar em alguma coisa. Então eu comecei a perceber que eu não era autopreservação reprimido. Porque na realidade o que me fez perceber que era reprimido era porque às vezes eu ficava com a bexiga cheia, não tinha vontade de ir, não ia no banheiro. Então eu reprimia as minhas necessidades físicas por não percebê-las. Mas a minha relação com a valorização à vida, não, essa eu sempre tive. Então foi quando eu descobri que eu tinha o instinto sexual ou tuatu reprimido. E isso envolve também essa questão do abuso sexual vivenciado, que nesse curso eu descobri que o responsável por isso foi a minha alma e não o ser humano que fez a ação. Porque na realidade foi a motivação da minha alma de não querer viver essa existência para cumprir um plano maior, para cumprir dom e missão. Ou seja, se ela se sente impura e não merecedora das bem-aventuranças divinas, então ela não cumpre a missão dela, ela não vai estar em comunhão com o divino. Então foi depois dessa cura energética, né, dessa vivência guiada por essa amiga, que eu
me senti limpa, pura, leve. Então, isso mudou meu comportamento na convivência, né, comigo mesma, com os outros e até com a relação que eu tinha com aquele que fez essa experiência vivencial do abuso sexual, que acredito que nem lembra. A questão, durante a vivência que eu fui conduzida, revelava que a minha alma, durante a vivência, dizia que foi mais profundo do que eu imaginava. Bom, eu confesso que no meu dia a dia eu não lembrava de nada e nem lembro, mas existia essa dor que foi diagnosticada e revivida em vários cursos até se conseguir essa cura. Então, voltando, esse curso me trouxe essa consciência de instinto sexual reprimido, ou seja, não tem essa relação harmônica com a terra, com as bem-aventuranças, que a minha alma sabotou a existência dela, que tudo que eu estava passando nessa minha jornada de busca de mim mesma para saber onde é que estava a minha felicidade, tinha a ver com encontrar a verdade da minha alma para que ela pudesse cumprir a sua verdade de dom e missão. Então, se eu não sabia que tinha isso e que ela estava se sabotando, eu não ia chegar nunca na resposta. E a questão de que o ego, ele tem essa energia de controle sobre a gente, foi o que trouxe, um novo aprendizado profundo. Mas o que Deus me colocou, e que tem até no livro assim, nesse do Eckhart Tolle, que a gente pode viver sem o ego, porque se a gente vive no tempo presente, no aqui e agora, o ego não está presente, porque ele precisa do tempo mental de passado e futuro. Quando a gente está no presente, ele não está presente, é a nossa essência, a nossa alma que nos lidera. Então ele diz, então o segredo é o quê? Permaneça mais tempo no presente. Faça isso se tornar automático e o ego não existe mais. Eu digo, opa, ele aí falou algo que ressoou aqui, como uma verdade, daquilo que a intuição me guiava. Então, os 5 sentidos, a respiração consciente, a prática desse exercício como eu era guiada, se tornou agora muito mais importante, porque agora eu entendia o propósito disso, que era o quê? Estar no presente sem essa energia, sem essa liderança do ego sobre a minha existência. E assim, volto para Maceió com uma bagagem cheia de aprendizados e curas interiores. Então, quando cheguei aqui, eu digo agora, é executar o que eu já aprendi, ou seja, o que eu já estava aplicando na minha vida pessoal, de ouvir a intuição, seguir a intuição. Tanto é que o facilitador, ele ficou todo atencioso comigo pela profundidade das minhas curas. E eu falei, olha, eu tô sentindo que não é para voltar para Maceió. Ele, Karine, segue a tua intuição. Tu sabe que é algo além da gente. Se ela está dizendo para ficar, tu fica. Então ele me deu todo um aparato, de tudo que a gente mexeu ali naquele momento. Chegando em Maceió, coloco tudo em prática. O que eu já sabia, o que eu já praticava, agora com mais coerência. E aí vamos seguindo em frente. Foi quando, nessa época, eu já fazia as vivências com as massagens. E num determinado momento, chegou uma prima minha que me ofereceu uma avaliação com a sexóloga. Ela sabia do meu bloqueio na área da sexualidade. Eu digo, opa, tô dentro, vamos embora. Quando chegou lá, ao compartilhar tudo com a sexóloga da minha jornada pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade, da minha sexualidade, ela chega e diz o seguinte, Karine, é o seguinte, você sente prazer em doar prazer, mas você é bloqueada para receber prazer. Você só consegue sentir prazer do pescoço para cima, do pescoço para baixo, você não recebe nada, você está bloqueada. Eu comigo mesma, dentro de mim, eu digo, lascou. Se daqui para baixo está fechado, estou ferrada. Porque nessa hora a intuição já me guiava que tudo isso que eu estava descobrindo agora tinha relação com a minha
história e jornada espiritual e humana. Então, se eu estou bloqueada para receber prazer do pescoço para baixo, ou seja, eu estou bloqueada para receber as bem-aventuranças, prazer, materialização, prosperidade, de tudo aquilo que o universo tenha para me trazer, na área pessoal, afetiva, profissional. Então, eu tinha um repelente, eu era um repelente de tudo de bom que a vida tivesse para me dar, mas eu não sabia que isso existia. Eu digo, agora lascou, achamos o problema, agora onde é que a gente vai tratar? Porque a intuição já me guiava que não seria com a metodologia da sexóloga. Então saí de lá e disse, ok, qual é o próximo passo, Deus? Onde é que a gente vai curar esse negócio? E aí, com o movimento do Conspirar do Universo, eu fiquei sabendo de uma vivência chamada Produzindo Maná, que ia acontecer em Alagoas, em Delmiro Gouveia, e que era uma vivência de cura interior. E eu senti o chamado para aquela vivência. Conheci o panfleto na hora do almoço no restaurante vegetariano. Eu digo, eu quero esse negócio, vamos lá. Fui fazer. Quando fui para a entrevista com a psicóloga, ela afirmou que esse era um tratamento com frequência de briga, ou seja, cura energética, e que trabalhava essa relação da energia do prazer, que é a nossa relação com a alimentação, desde a nossa infância, na realidade até os 8 anos de idade. Como foi a nossa relação com os prazeres na alimentação, tanto do tipo de paladar, mas com a relação de como a refeição, a emoção, os sentimentos vivenciados com a família, no ambiente familiar. Então mostrava que essa relação da nossa criança com esse prazer tem a ver com a energia sexual, que é a energia universal, a energia cósmica, a energia divina, e que isso reflete a nossa conexão com o terreno, né? Não só no sexo, mas na nossa vida como um todo, na materialização de projetos, na prosperidade, na criatividade. Eu digo, opa, cheguei no lugar certo. É aqui o meu lugar. E assim a gente foi para essa vivência. Então, chegando lá, uma das experiências que me impactou foi a gente fazer uma trilha na natureza, que é uma vegetação mais seca em uma região árida, e que normalmente a gente não espera encontrar beleza na natureza, de plantas. Pelo contrário, né? A gente acha que não tem vida ali. Eu só sei que a partir do momento que eu passei do portão, a minha energia, meu comportamento, a minha conexão com aquele ambiente mudou completamente de uma forma que eu estava livre. Eu comecei a mexer com todo mundo do grupo e eu nem tinha conversado com ninguém ainda. Queria cheirar tudo, tanto é que começaram a me dizer, você que gosta do cheiro. Eu queria sentir o cheiro de tudo, me tornei aventureira, corajosa, coisa que na vida eu nunca fiz. Então tem uma pedra lá que eu fui e quis tirar uma foto lá do outro lado, mas tinha um desafio para chegar lá. Eu comecei a perceber que eu estava livre naquele momento. E o que eu mais percebia, enquanto nosso guia ia mostrando a diversidade da flora que tinha ali, das plantas, da natureza, como uma nutria e alimentava a outra, como aquele ecossistema funcionava. Nossa, aquilo dali me encantou. No final a gente tomou banho no rio, lá no Rio São Francisco, teve uma aventura para conseguir descer os cânions lá e tomar banho, foi maravilhoso. Quando a gente sai do local, que fecha a porteira, cai a energia de novo, a mulher cala de novo. Mas o que é que veio de experiência? Que assim é a humanidade. Existe beleza em todos nós. Não importa se alguns galhos vão estar secos, outros vão estar mais floridos. O que importa é que existe uma harmonia e propósito. Tudo está conectado, todos estão conectados. Então, ver beleza aonde eu não imaginava, aquilo me encantou de uma profundidade absurda. Então, aquilo dali, a intuição me guiava na relação de todos nós, independente se a história tem
é traficante, se é um deputado corrupto, se é um mendigo, se é uma prostituta, se é uma dona de casa, se é um cientista, se é um padre, se é um pastor, não importa. Nós somos iguais. Nós somos um ser espiritual que habita num corpo físico e que a gente funciona da mesma forma de dentro para fora. Então, o tempo inteiro eu estava aprendendo o quê? Que tudo aquilo que a gente vivencia na infância tem reflexo na vida adulta. E eu acabei de falar que antes mesmo de nascer, eu já estava trazendo bloqueio da minha alma de outra vida. Eu estou vivendo essa, não sei o que ela fez na outra, mas eu estou pagando um preço por algo que alguém que habita dentro de mim que eu não conheço. Então, dentro dessas vivências nesse curso, eu tive experiências de sentir energia de prazer sutil e física. E foi maravilhoso, né? Então, vários foram os aprendizados que eu tive ali. E um dos caminhos que era revelado era que eu precisava divulgar todo esse aprendizado ao mundo. Divulgando por onde? Pelas redes sociais, pelo meio de comunicação que a gente tem hoje, Facebook, YouTube. Então, tudo aquilo foi revelado naquele momento de conexão. E é engraçado que tinha momentos que a gente tinha vivências, né, de frequência de brilho, que a gente era conduzido a entrar no espaço de relaxamento para que a nossa essência se conectasse no espiritual e a gente recebesse essas informações. O fato é que enquanto o grupo que estava comigo entrava nessa expansão, eu praticamente era derrubada de lá, porque teve uma hora que eu quase caí da maca. E a mensagem era: você vive aqui demais, o seu caminho é ficar lá na Terra. Porque eu tenho sono consciente de forma espontânea, natural, praticamente quase todos os dias. Só depende de quê? Da minha energia pessoal estar limpa e integrada. E aí a coisa acontece cada vez com mais profundidade e consciência. Então, cada vez mais chegava uma nova consciência de vivência de como isso tudo funcionava em mim. Então, teve uma frase que disse lá assim, a gente pegando cartas, né, para descobrir, seguindo a intuição, né, era uma mensagem de encerramento na realidade. A minha carta dizia fracasso. Que muita gente acredita que quando faz algo e não dá certo, isso é um fracasso. E que na realidade não está compreendendo que você está se tornando especialista naquele assunto. Eu digo, opa, quando eu aprender a funcionar essa energia aí sexual, vou ensinar todo mundo como é que faz esse negócio direito. Por quê? Porque tem sido o meu maior bloqueio, né? Como essa relação com o mundo, com o outro, com o meu corpo, com a sexualidade, ou seja, uma só energia que mexe no todo. E se a gente for observar, todo mundo tem uma relação com tudo isso, né? Então eu disse, já que eu estou sendo treinada para ser especialista, deixa chegar a minha vez. Quando aprender a base de como isso funciona, eu partilho para todo mundo. Então, saio desse curso vivencial, volto para Maceió e começo a preparar, né, tudo aquilo que eu aprendi. Só que tinha algo bloqueando dentro de mim, era como se me puxasse, eu não sabia o que era. Fui conversar de novo com a psicóloga e comecei a partilhar tudo aquilo que a intuição me guiava. Então ela disse, Karine, tem algo que lhe puxa nessa energia familiar. O ideal para você é você ter experiência com constelação familiar. Bora, eu digo, quem é, onde ela está? Não sei o que é isso não. Aí ela começou a explicar que a constelação familiar é uma vivência de cura energética quântica, onde foi desenvolvida a metodologia, no qual a gente acessa os nossos bloqueios da ancestralidade que a gente carrega, que vai até 4 gerações atrás da gente. Ou seja, o que é que eu carrego do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, para trás. E que condiciona minhas escolhas aqui, que eu não sei. É uma forma de eu sou fiel ao que eu estou trazendo da minha ancestralidade. E vamos embora nesse negócio aí.
E quando cheguei na vivência da constelação, me encantou a precisão dos movimentos que acontecia. Então, uma pessoa recebe um tema que ela quer ser trabalhada e dentro daquele contexto vai acontecendo movimentos em que cada um vai seguindo a sua intuição e você está recebendo a tua cura porque não só quem pediu o tema a ser tratado vai receber essa cura interior, mas aqueles que participam e aqueles que assistem, Então, cada experiência foi profunda para mim e uma delas foi que a minha alma não queria aterrar, não queria integrar a sua existência terrena. Na realidade, ela queria voltar para o plano com mais de 1000. Então, participei de várias vivências de constelação familiar e uma delas dizia o seguinte, dentro do contexto, né? Que a minha alma queria ir embora com a minha avó materna, porque a minha avó materna, ela tinha esses dons, né, de conexão e comunicação com o plano espiritual, mas que ela não desenvolveu, mas minha mãe, minhas tias contam muito que ela tinha esses sonhos, que eram visões, e que ela falava e daqui a pouco tudo acontecia. E eu queria ir embora com ela, porque foi ela que morou comigo, foi ela que, ao sofrer dificuldade com a deglutição, eu quis, me motivou a fazer a formação na fonoaudiologia. Então, minha alma queria ir embora. E detalhe, teve uma vivência em que o tema era me observar no momento presente, como é que estava o meu movimento. Dizia assim, que no passado era insegura, no presente eu não conseguia me focar nele, e o futuro não existia para mim, porque eu não olhava para ele. Então, como a vida vai materializar se a minha alma não quer estar aqui? Se ela não quer conexão nem comunicação com as outras pessoas? Na realidade, ela conseguia amar a alma humana, mas não conseguia amar o ser humano. Mas por que isso, né? Na realidade era um processo de inconsciência no qual ela não amava a humanidade dela, a imperfeição dela, porque no nosso inconsciente coletivo, a nossa alma acha a humanidade ou o terreno impuro. Mas não é isso, né? Se tudo é uma coisa só, como a física quântica fala, se é uma só energia, então tudo é Deus. A questão é como eu estou me relacionando com a minha humanidade, com a minha imperfeição, como ela está se integrando com a minha perfeição, que é a minha alma. Então, inúmeras foram as vivências que tive com a constelação familiar e que eu compartilho no livro que está no site. E o site está aqui, ó, na descrição, tá? Vamos para frente. Então, cada vez mais isso trazia novos aprendizados. Chegou no momento que a vida ainda não materializou para a mocinha aqui. Vamos para outra vivência agora com Enneagrama e o Sagrado Feminino. Eu tinha uma necessidade de ir que era absurda. Quando cheguei lá, eu cheguei para o facilitador e disse, olha, foi em São Paulo. A minha vida não materializa, cara, eu já fiz de tudo, mas nada acontece. Ele disse, cara, deve ser sua energia Atena que está baixa. Eu digo, vamos levantar essa moça. Para que essa moça está baixa? E aí a gente fez um teste, né, das energias femininas, do sagrado feminino, onde elas têm uma representação com as deusas gregas, e realmente uma Atena estava lá embaixo. O meu Hera, que é a mulher, a mãe, né, dona de casa, estava lá em cima. Aí o facilitador, nossa, Karen, sua alma tem um chamado grande para isso. Eu digo, faz tempo. Mas como? Se a coitada não consegue materializar? E aí na vivência, né, da energia Atena, o que foi conduzido lá? 2 pessoas tinham energia elevada nesse tópico Atena, ou seja, da materialização, da execução. E eu e outra tinha essa energia baixa. Então a gente ficou sentada atrás dessas 2. Para, durante a vivência, a gente, fazer o recebimento dessa energia, né? O que é que acontece? Na hora que ele começa a narrar que a energia Atena é aquele ser que consegue receber informações ocultas, decodificar, transformar com simplicidade, materializar, ter inovação e criatividade. Enquanto ele narrava, o meu sentimento dentro de mim, a minha alma dizia,
Isso tudo é natural para mim, eu não tenho nenhum sacrifício, nenhum esforço. E aí, na hora de partilhar, eu e a outra que deu a antena abaixo também falamos a mesma coisa. Então, as outras duas que estavam no centro olharam para a nossa cara e disseram: homem, para a gente não é tão fácil, natural não, assuma o lugar de vocês. Então, o facilitador chegou para mim e disse: Karine, você não quer viver hoje essa sua energia porque no passado você viveu e não funcionou. Porque eu disse para ele: eu fui infeliz quando eu usei isso. Ele disse: mas agora é outro momento, é outra verdade, é outra energia. Então, eu disse: é verdade, vamos embora, vamos executar o que já está aqui, né? Mas não é fácil. Não é fácil quando você vem trazer uma mensagem que é inovadora, que é pioneira, no sentido de que é uma ferramenta simples e fácil, onde a cura, que é a mensagem da minha alma, acontece de dentro para fora, através de uma energia de prazer que ocorre na comunicação silenciosa e que ela traz um embasamento científico, teórico, né, tanto da ciência quanto da espiritualidade, mas ela rompe com algumas crenças. Né? Então, qual é uma das crenças? Que a gente tem que viver com o ego nos liderando. No projeto, não, ele não vai liderar. Quem vai liderar é a alma. O ego vai ser servo da alma. Então, tudo isso ia acontecendo durante esse meu processo de aprendizado. Quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui, qual é o sentido da minha vida, qual é o meu dom e missão. Então, dentro dessas experiências, uma das vivências que eu tive também em São Paulo, a intuição de uma pessoa disse assim que o meu dom e missão era com comunicação e alegria. Eu digo: isso daí é fácil, me dê um microfone que eu vou longe. Vou, e se tiver espiritualidade envolvida eu tô dentro, porque é o que me liberta, falar da verdade do que eu vivo. Então diz o seguinte: a gente, para viver a nossa verdade em algo que é o nosso dom natural, a gente é líder, porque é algo que a gente aprendeu na nossa própria jornada pessoal. E aí o que é que acontece? Eu estou compartilhando a vocês que eu comecei a vivenciar curas de feridas desde a vida intrauterina, né, com o renascimento, depois nas diferentes fases da infância até a adolescência com o processo Hoffman, depois o Enneagrama, que traz a dor da alma na entrada no plano físico. Só que chegou um momento que, nas minhas vivências pessoais, eu comecei a ter experiências em vidas passadas. Aqui eu quero deixar uma informação importante. Se você não acredita, continue sem acreditar. Porque eu também venho de uma experiência de ceticismo quanto à existência de vidas passadas ou vidas após a morte. Eu venho de uma formação, né, religiosa, católica e evangélica. Hoje eu não sigo uma doutrina religiosa por acreditar nesta liberdade interior da conexão que eu tenho com Deus, que não segue regras nem doutrinas, e sim aquilo que Ele me guia a aprender naquele momento presente, diante dos acontecimentos. E respeito todas as religiões. Então, o que eu vou falar agora sobre vidas passadas, observe só o que acontece no seu sentimento. Não te tocou, deixa pra lá. Não entra no julgamento de certo ou errado, eu tenho que acreditar, não tem que acreditar em nada. Eu estou partilhando como eu aprendi e encontrei as minhas respostas. Tanto é que chegou uma época que eu dizia assim: Deus, se existe vida passada, vida após a morte, me ensina do jeito que eu te conheço, que eu não tenha dúvidas. E assim foi que começaram essas experiências em plano espiritual, com sono consciente, dessas minhas experiências em outras vidas. Então chegou um momento que isso se tornou tão intenso, porque agora eu estava conhecendo outras experiências da minha vida, mas na energia do sofrimento, na energia da sombra, onde a minha alma foi drogada, prostituta, traficante, já matou muito servo de Deus. Então, nessa vivência em que ela estava dando comando para matar um servo de Deus, eu não aguentei a energia de sofrimento, que eu mesma saí do sono consciente e voltei toda alterada.
né? Eu digo, não, eu preciso saber para que serve isso. Se eu estou aqui fazendo essa jornada de autoconhecimento, de autocura, para viver essa existência terrena, para que me interessa estar sabendo o que aconteceu em outras vidas se eu não estava lá? Nessa existência eu estou aqui, quem estava lá era minha alma. Então foi quando eu conversei com um amigo que é espírita, para saber qual é a relação que eles consideram acessar essas lembranças passadas, porque dentro das tradições religiosas, aquela que a gente sabe que estuda mais essa questão de vidas passadas é o espiritismo. Então ele chegou para mim e disse, Karine, perdoa. Perdoa o que aconteceu no passado e convida para viver essa vida presente, numa nova consciência, numa nova energia, numa nova integração. Eu digo, ok. E assim eu consegui, né, fazer esse exercício de, vamos perdoar o tanto de mal que fez lá atrás por inconsciência, pedir perdão e perdoar aqueles que a gente também sofreu, mas vamos seguir em frente, a gente está aqui agora para isso. Só que essas experiências foram se aprofundando para chegar em que resposta? A minha alma não queria viver essa existência terrena. Primeiro, ela veio contra a vontade dela. Já que está aqui, ela sabe que ela já sofreu muito em vidas passadas, ou servindo na sombra, no sofrimento, ou servindo na luz, porque as outras pessoas não queriam vir ao convite para vir para o caminho da luz de Deus, da integração. Então nessa vida ela não queria conversa com nada, ela não queria trabalhar com isso, ela não queria assumir os dons dela, porque até em outras existências, quando assumia os dons, ela sofria rejeição, humilhação, foi morta. Então para que eu vou assumir nessa? Então só para você saber, nessa existência que eu estou, não é diferente, eu recebo rejeição, indiferença, não aceitação de pessoas que eu amo, até mesmo de líderes espirituais que não conseguem compreender, entre aspas, o que eu estou vivenciando porque esbarra nas crenças dele, até onde ele chegou. Mas isso está errado? Não, faz parte do meu processo de evolução. Sou eu que tenho que encarar o que é minha verdade e assumir. Ou eu não vou conseguir viver na Terra. Ou eu não vou conseguir nunca viver essa felicidade que hoje eu vivo no meu espaço interior e com aqueles que fazem a jornada comigo. Então, a comunicação integrada do ser nos leva de forma espontânea a essas experiências de sono consciente em vidas passadas, porque se a gente não perdoa e não cura essas feridas lá atrás, não vai conseguir viver essa existência. Você tem que procurar saber isso? Não. Sua alma vai conduzir se você precisar acessar isso de forma consciente. Se não precisar, pode ficar tranquilo. Tudo é de dentro para fora. Só a nossa alma sabe quais são as feridas que ela tem e como ela vai curar. E como ela vai guiar a materialização dessa cura. Então, todas as minhas curas começam nas vivências de plano espiritual, onde sou guiada a como agir no plano físico quando os desafios chegam para materializar essa cura. Então, o que eu percebi na minha jornada e percebo é que o fator limitante para a gente encontrar nossa felicidade plena, saúde perfeita e realização humana e espiritual com os nossos dons naturais de alma, integrados aos dons humanos, são as feridas de vidas passadas. Então, para a gente assumir o nosso dom aqui agora, é preciso o quê? Que a nossa alma se liberte dessas dores, dessas culpas, do não merecimento, para poder chegar aqui e dizer, eu quero. Mas para a nossa alma fazer essa escolha, tem um outro porém. A gente tem que vivenciar a integração do corpo físico, emocional, mental e espiritual integrado na energia do prazer. Limpar a frequência de comunicação silenciosa e sem palavras para a energia do prazer. Ou seja, limpar e inverter. E essa é a proposta deste projeto, Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente, através da comunicação integrada do ser. Ou seja, é um processo de cura de dentro para fora. A nossa humanidade só tem um papel, que é o quê? Alimentar diariamente essa energia que a alma precisa,
para que ela, de forma natural, nos lidere no silêncio na energia do prazer. Ou seja, o nosso ego, que é a energia do sofrimento, passa a ser servo da nossa essência, da nossa alma. Então, é essa fusão de toda essa jornada que a gente está aqui para partilhar. Então, eu comecei a perceber, com todos esses aprendizados de cursos vivenciais, de vivências de um plano espiritual com o sono consciente e tudo aquilo que eu partilho também de forma vivencial com os meus clientes e que estão chegando também nas mesmas experiências, a essência é essa. A gente não se comunica com palavras, a gente se comunica com energia. Essa comunicação energética é a autossabotagem da nossa alma para não cumprir a sua missão existencial com seu dom de alma. Essa sabotagem inconsciente para nós é a sabotagem da nossa alma para não viver dom e missão nessa existência com seus dons de alma. Então, tudo isso tem funcionado da mesma forma com os meus clientes. Porque tudo não começou eu me questionando se eu sou realmente igual a todo mundo. Então, tudo que eu estou aprendendo nas minhas curas pessoais vai funcionar para qualquer um. E agora o desafio com este canal do YouTube, com o site que está aqui embaixo, é proporcionar você que está do outro lado a fazer a mesma jornada. Pois é, porque está tudo aqui partilhado. Tem o livro, o site é uma proposta de vivência dinâmica, de alimentação energética, para que você também passe por esse processo de autoconhecimento, autotransformação e autocura. Então, um aprendizado que é muito recente é o quê? A nossa alma não se movimenta por dinheiro, ou seja, eu vou pagar para adquirir esse conhecimento onde eu vou viver a minha cura assumindo meus dons e missão. Não é assim que funciona, não. Ela precisa de uma motivação de sentido e propósito existencial. Ela precisa que o dinheiro não esteja no meio do caminho. Por esse motivo é que o site, ele é uma proposta de autoconhecimento, autotransformação e autocura de forma gratuita. Existem os serviços do projeto? Sim, mas ele só vai fazer sentido na sua jornada se primeiro você vivenciar a ferramenta gratuita que está proposta no site. Então, uma vez que você começa a vivenciar os frutos na metodologia que está no site, explicando tudo direitinho, a sua alma vai começar a dar os frutos e você vai dizer, nossa, não é que esse negócio funciona mesmo? E cada vez mais que você alimenta a sua energia, a proposta é o quê? Usar diariamente o site, seguindo a intuição para cada desenho que está no site e alimentar a sua energia de alma. Observe o que acontece no teu dia a dia, todas as vezes que você alimenta. Então, a sugestão é, use durante 7 dias, percebeu que está dando fruto? Continue até 21 dias. Porque existem inúmeros trabalhos científicos que mostram que se a gente mantém um comportamento durante 21 dias, a gente vai ter uma mudança comportamental naquele novo padrão que a gente está se alimentando. Então faz isso e observa o que vai acontecer com você. Então tá tudo partilhado, porque qual é a motivação da minha alma? Me conectar, partilhar, porque inúmeras são as pessoas que estão em sofrimento, não conseguem se adequar no mundo, não conseguem viver as regras do mundo, não conseguem encontrar felicidade no mundo e tem tudo para ser feliz. Teve uma época dessa que teve um cantor famoso que anunciou que toma remédio para acordar, para dormir, para ficar no hotel, para pegar o avião, e o cara famoso, bonito, rico, e consegue perceber o vazio existencial nele, que ele teve até que suspender alguns shows. Ou seja, a alma não está encontrando um propósito existencial, dom e missão. Todos nós somos iguais. E a maioria de nós está em sofrimento profundo de largar emprego, ou está no emprego infeliz, ou está passando fome. O fato é que inúmeras são as lutas, doenças e mais doenças que não conseguem entender a evolução dela. Tudo faz parte de um plano maior, que é a nossa evolução humana e espiritual de integração no aqui e agora.
Sendo assim, se você percebe que a sua vida ou de alguém ao seu redor vive esses conflitos de eu tenho tudo e não sou feliz, ou nunca dá certo nos relacionamentos afetivos, ou tenho sempre dificuldade nos relacionamentos de trabalho, de amizade, ou estou sempre doente e não tem motivo, estou com doença autoimune que veio por estresse, ou quero saber qual é o sentido e propósito da vida, ou nunca perguntei isso na vida, ou alma existe dons, como é que isso funciona para mim? Né? Então, mesmo que você seja um cético e ateia, né? Isso vai funcionar para mim também? O princípio da teoria da comunicação integrada do ser é, seguindo os princípios da física quântica, somos energia, somos iguais e somos um. Então, se essa comunicação energética tem sido o caminho da minha cura pessoal interna, me guiando às curas externas, e essa mesma metodologia tem sido aplicada nos meus clientes e eles estão chegando no mesmo resultado, então significa que também vai funcionar para você, independente de se você é pobre, se você é rico, se você mora no Brasil, se você mora fora do país. Se é ser humano, vai funcionar. Por quê? Somos energia. Ponto. Se somos energia e vibramos em vários corpos energéticos, tudo que eu acabei de falar tem fundamentação na ciência, psicologia, psiquiatria, neurociência, física quântica, e que não para, viu, de ciência chegar nesse negócio. Então, se permita, né, sinta. Tem os depoimentos no site, vai lá e observa. A maioria dos meus clientes que depositaram lá o seu depoimento estavam em depressão, já tinham feito os tratamentos, né, adequados para essa necessidade, com psicologia, psiquiatria e várias outras ferramentas, mas nenhuma dessas ferramentas conseguiu chegar nesse nível energético alma. Óbvio que todos contribuíram com o que tem, porque eu só estou aqui porque eu estou usando a base de referência dessas ciências. Nada exclui nada, aqui se soma. Eu falo isso por quê? Porque aqui eu não estou dizendo para deixar de fazer psicologia, de fazer seus tratamentos. Não, pelo contrário, soma. Já que você está passando por uma limitação, você está vendo ganho nesse tratamento, né, com os seus profissionais que você está, então soma agora um novo conhecimento. Ah, eu sou energia. Se eu alimentar a energia das necessidades dessa alma, essência, o ser espiritual que está falando aí, a minha evolução aqui nesse tratamento vai melhorar e eu vou encontrar minhas respostas. Então soma. Então eu tenho o depoimento de uma senhora de esclerose lateral amiotrófica que a doença não evolui, exceto na fala da deglutição, e ela no momento está na fase de lapidação de dons dela para atingir novos níveis de cura. Tem uma médica que estava em depressão, que ela conta o depoimento dela. Tem um professor universitário que estava com síndrome do pânico, que também fala o depoimento dele. Os depoimentos estão aí. Tem uma outra que foi até minha tia, 5 anos de depressão, de entradas e mais entradas no hospital, passando mal e não era nada, e conseguiu vivenciar a cura dela aqui. Então, tudo que eu tenho aprendido de forma prática vivencial na minha vida, aplicado na vida de outras pessoas desde 2011, 2012, em vários estágios do meu aprendizado, hoje condensado e transformado nessa metodologia vivencial que já está aplicada nestas ferramentas, né, que a internet nos possibilita. Então o site, o canal do YouTube, ele vem agora contribuir com essa conexão dessa ferramenta de metodologia vivencial, para que eu possa me conectar de mais uma forma com vocês. Porque a natureza da minha alma falar, você já viu que os vídeos não são curtos, né? O difícil é conseguir parar essa moça aqui. Então, seja bem-vindo a essa jornada. Vá observando o que tem tocado o teu coração. Visita o site diariamente. Começa a fazer uma jornada de olhar para você. Quem é você? O que é que você veio fazer nessa existência? Qual é o sentido e significado existencial da tua alma, da tua essência, do teu ser espiritual?
quem é você e essa energia universal, cósmica, Deus Supremo, Deus, Jesus Cristo, o que for da tua fé. Qual é essa sua relação com o todo? Se a gente não se encontra, não se percebe no o que é que me faz feliz aqui agora, esse é o propósito da gente estar aqui. Ser absolutamente feliz e compartilhar essa felicidade com o mundo. Então observa para você, dentro de você, observa os sinais do que o universo vai falar com você durante essa semana, nos acontecimentos, nos filmes, nas músicas, no site, nos vídeos, nos sonhos, aonde você estiver no momento presente. Deus estará com você, a tua alma estará com você, a tua essência será uma com você. Apenas escuta e obedece à tua intuição, que é essa voz silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Minha gratidão à sua presença aqui agora, sua atenção presente. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Que Deus nos guie no amor e na sabedoria divina por um propósito maior, que é impactar almas para transformar vidas. Então esse foi um resumo do resumo desta jornada de autoconhecimento, que em detalhes você vai ver no livro que está no site, tá bom? Um beijo no seu amoroso coração. Até o próximo vídeo. Que Deus nos guie, tá? Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal.